estarão aí recebendo a palavra. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos, sem mais delongas, abrir a nossa Bíblia aqui em Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Versículo 49. Lucas 24, 49. Aleluia. Quem achou diz amém? Diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou contar de 1 até 3, você vai ler aí na sua Bíblia em voz alta esse texto, apenas o versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, tá certo? 1, 2, 3. Glória a Deus. Fica conosco, Espírito Santo, nos ajudando, nos ensinando, nos capacitando através da tua palavra, desta meditação, antes do momento de oração. Mas nós precisamos do teu auxílio, da tua ajuda. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós estamos analisando esses textos. Em algumas orações passadas, nós vimos a necessidade, o tema, a necessidade de um Pentecostes na nossa vida. Nós analisamos também por que o Pentecoste ele é necessário hoje. Nós vimos também as razões, primeiro por causa do baixo nível espiritual de muita gente que se considera povo de Deus. E nós vimos também porque a igreja ela está muitas vezes trancada dentro de quatro paredes, com medo, com a ausência da centralidade de Jesus, com a ausência de comunhão, com a ausência do sopro do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver algumas coisas relacionadas sobre as causas do Pentecoste, ou o resultado do Pentecoste. Nós veremos algumas causas fundamentais que marcaram esse derramamento do Espírito, marcando de uma vez por todas o início da igreja cristã. E em primeiro lugar, nós observamos aqui uma das causas deste Pentecostes é o cumprimento da promessa do Pai. No versículo 49 ele diz: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ou seja, o Pentecostes, ele é o cumprimento de profecias claras e inconfundíveis de Deus. O Deus fiel, que não pode negar a si mesmo e que vela pelo cumprimento da sua palavra, ele promete e ele prometeu derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28, ele deixa claro e evidente essa promessa, quando ele diz que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Obviamente, não se está falando quantitativamente sobre toda a carne, mas qualitativamente. O Pentecostes, ele vai transpor a barreira sexual, porque o Espírito ele foi derramado sobre filhos e filhas, sobre homens e mulheres. O Pentecostes ele também quebra a barreira do preconceito etário, porque o Espírito ele desceu sobre jovens e também sobre velhos. Não há idade sagrada e também não há idade problemática. Eu sou muito velho, não dou mais para receber nada, já estou aqui, estagnei mesmo. Estou só a carcaça, não vou receber nada não. Não existe isso. Eu sou muito novo ainda, o bichinho é novo, é adolescente, não entende muita coisa, não dá para ele receber não. Não tem isso. O Espírito Santo ele desce sobre homem, sobre mulher, sobre velho, sobre jovem, aleluia.
todos podem experimentar uma vida abundante de Deus. O velho, ele pode ter ideais, ele pode ter sonhos, e o jovem, ele pode ter visões, ele pode ter discernimento, porque o Espírito Santo, ele desce sobre toda a carne. O Pentecostes, ele rompe também o preconceito social, porque o Espírito Santo, ele foi derramado sobre servos e sobre servas. Não há aristocracia espiritual, não há dinastia sagrada, não há estratificação social no reino de Deus. Até mesmo os mais simples e humildes, eles são contemplados com a qualidade superlativa de uma vida cheia do Espírito Santo. Não é porque eu não tenho dinheiro, eu sou analfabeto, de pai, de mãe, de parteira, eu não tenho um diploma na minha parede, eu não sei ler, eu não sei decifrar nem o alfabeto direito, eu não tenho um emprego bom, eu não tenho uma casa boa, não tem como eu receber esse poder de Deus. Pelo contrário, Deus, ele derrama sobre ricos, sobre pobres, sobre qualquer um, porque ele não depende disso, ele não depende do seu status social, ele só quer saber se você está com o coração aberto, anelando, desejando um toque forte, profundo, poderoso, aleluia, do Espírito Santo na sua vida. Se você estiver ansioso, se você estiver sedento, se você estiver faminto, aí se cumprirá na sua vida o que diz Isaías capítulo 44, que Deus prometeu derramar o seu Espírito como água descendo sobre o sedento, torrentes de água sobre a terra seca, sobre o deserto, e esse deserto se transformará em terra fértil, em manancial, porque o Espírito de Deus descerá sobre ele. Aleluia! Então, em primeiro lugar, o Pentecoste, o resultado desse Pentecoste é a promessa, é o cumprimento da promessa. Segundo, também é o resultado de uma espera obediente. Ele diz: eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. A ordem de Jesus estava dada e não podia ser mudada, não podia ser adiada, ou não podia ser desobedecida. Os discípulos, eles deveriam permanecer em Jerusalém. Talvez os discípulos, eles não estavam muito empolgados com essa proposta de ficar em Jerusalém. Por quê? Porque ali foi o fracasso deles. Ali foi onde eles negaram a Jesus. Ali foi onde eles abandonaram Jesus na noite da sua paixão, na noite da sua angústia e da sua perseguição. Poderia ser que alguns estavam com desejo de vazar de Jerusalém, de ir para bem longe, de nunca mais pisar os pés ali, porque eles estavam frustrados. Só que Jesus, ele mostra que o cenário do nosso fracasso deve ser o cenário da nossa restauração. Foi no mar da Galileia que Pedro passou a noite inteira até alta madrugada pescando e não conseguiu nenhuma piaba. Mas naquele mesmo mar, Jesus manda ele voltar. Volta, Pedro, vamos lá. Mas eu passei a noite todinha pescando. Vamos, joga a rede para o lado mais fundo, joga a rede no lado direito, porque o Senhor está mandando, eu vou jogar. E ele joga e vem repleta de peixes. Por quê? Porque no mesmo mar do fracasso será o mar do sucesso de Pedro. Porque o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aonde há obediência, a bênção. Onde a palavra de Jesus não é levada a sério, a maldição. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aquele não era tempo de sair de Jerusalém, aquele não era tempo era tempo de ficar embora, não era tempo de executar, era tempo de esperar, era tempo de perseverar. E Jesus disse: fica em Jerusalém, porque daqui a pouco a promessa do Pai vai ser derramada dos céus. Ei, meu irmão, não se preocupa, espera, confia, seja obediente. Deus está dizendo: espera aí mais um pouquinho, porque o céu vai se abrir e a glória vai descer. Oh, aleluia. Agora ele diz: ficai em Jerusalém.
Terceiro lugar, qual é o resultado do Pentecostes? É o resultado de uma espera perseverante. Ele diz: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de receber a efusão do Espírito Santo, de um derramamento do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque nós somos apressados e superficiais na nossa busca. Nós muitas vezes desistimos cedo demais. Nós não desenvolvemos uma esperança. Nós muitas vezes não aguentamos esperar. Somos apressados. A gente chega no culto como esse e já pensa depois de sair daqui, já fica olhando para o relógio, porque nós não conseguimos aguardar. Nós não conseguimos ficar esperando. A nossa busca muitas vezes é superficial. Aquele grupo de quase 120 discípulos, eles perseveraram ali 10 dias em oração. Eles perseveraram 10 dias, eles não arredaram o pé dali, eles não duvidaram da promessa. Por isso eles receberam a bênção. Aleluia. Assim como Jacó lutou a noite inteira com o anjo e disse: eu só te solto quando a minha bênção chegar. E eles ficaram lá o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quinto dia, o sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia, 10 dias, não duvidaram da promessa. Eles receberam a bênção, porque os céus se abriram, o fogo de Deus desceu sobre eles, as torrentes dos céus inundaram o coração deles. Aleluia. Persevera. Muitas vezes nós começamos reuniões de oração, nós começamos propósitos de orações, logo nós desanimamos. Pregamos sobre avivamento, mas logo deixamos de lado o assunto. Em 1966, Deus ele derramou um grande avivamento sobre o povo Zulu, lá na missão Kwasizabantu, na África do Sul, pela instrumentalidade de um pastor chamado Erlo Stephan. Foram 14 anos eles buscando, 14 anos eles orando, eles pedindo. E ele diz que muitas vezes eles foram tentados a desistir. Houve tempos de desânimo, mas eles prosseguiram orando, perseverando. Nos 3 meses que antecederam a chegada do avivamento, do Pentecoste ali, eles só conseguiam chorar em suas reuniões de orações 3 vezes ao dia. Eles se reuniam para orar, e faltando 3 meses para Deus romper com um grande avivamento, eles só choravam, aleluia. Mas como a terra estava seca e os corações estavam sedentos, permanecendo na busca, Deus enviou sobre eles torrentes caudalosas do Espírito Santo, com resultados colossais que até hoje se pode ver e ouvir. Levante a sua mão essa noite. Ei, Deus espera de você perseverança. Não importa quantos dias você está buscando, não se preocupe, uma hora dessas Deus vai vir com a resposta de um avivamento tremendo na sua casa, na sua vida, na sua igreja, na sua congregação, aonde você estiver. Eu creio nisso, eu creio no poder de Deus que vai em Alacacharabacandarábia atingir a sua vida. Quem crê, glorifique a Deus. Nós vimos que é o resultado do cumprimento da promessa de Deus. É o resultado de uma espera obediente. Porque desobediente não participa do avivamento. Desobediente não participa do Pentecostes. Também é o resultado de uma espera perseverante. 4º lugar, é o resultado da expectativa de uma vida cheia de poder. Porque ele diz: até que do alto sejais revestidos de poder. Agora
fazer uma pergunta. O que você espera da sua vida cristã? Você aspira a algo maior? Você deseja com todas as forças da sua alma uma plenitude do Espírito Santo na sua vida? Irmãos, não há nada mais perigoso para o cristão do que viver satisfeito consigo mesmo. A estagnação, escute isso, a estagnação e o conformismo são perigos ameaçadores a uma vida cristã saudável. Tem pessoas que elas pararam, elas estagnaram. Ela não vai mais nem para frente nem para trás. Ela não busca mais, elas se contentam com migalhas, enquanto os celeiros de Deus estão abarrotados. Os mananciais de Deus, meu irmão, são inesgotáveis. Os recursos de Deus para nós são ilimitados. Deus não despede ninguém de mãos vazias. Se você chegar com desejo de busca, Ele multiplica pão, Ele multiplica peixe e ainda sobra 12 cestos cheios, porque Deus não despede ninguém de mãos vazias. Foi essa busca de poder que fez George Whitefield o maior pregador ao ar livre no século XVIII. Foi essa sede de vida plena que fez John Wesley, o grande avivalista, que sacudiu a Inglaterra e tirou o país das cinzas e de uma crise avassaladora. Foi o poder do céu que fez David Brainerd, maior referencial de vida piedosa no século XVIII, a ponto de John Wesley declarar que a leitura do diário pessoal de Brainerd era a obra mais importante a ser lida por um pregador como exemplo de vida com Deus. Foi esse revestimento de poder que transformou um vendedor de sapatos chamado Dwight Moody, transformou ele no maior evangelista de todos os tempos. Esta sede pelo poder, esta busca por uma vida plena que pode transformar a sua vida. O que nós precisamos não vem de dentro do homem, como prega o budismo, não. Nós precisamos vem do alto, vem dos céus. Nós não precisamos de alta ajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Nós precisamos de poder do alto, porque o Pentecostes, o avivamento vem de lá, vem do céu, e toda dádiva e todo dom precioso vem do Pai das luzes, onde não há sombra e nem mudança de variação. Aleluia. Então se ouviu do céu um som como de um vento impetuoso, veemente, e encheu todos aonde eles estavam assentados, e todos começaram a falar em línguas, foram cheios do Espírito Santo, falavam em línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Receba o Espírito Santo na sua vida, aleluia. Ele vai te alcançar de acordo com a sua busca. Moody, ele se encontrou com duas senhoras, e as duas senhoras disseram assim: o senhor prega muito bem, o senhor é um grande evangelista, mas falta uma coisa para o senhor. O quê? Falar em línguas. Falar em línguas, o que é isso? Ele não cria muito, ainda não tinha tido essa experiência. E elas oraram com ele, e ele começou a pedir uma experiência com o Espírito Santo. E ele estava no centro da cidade de Chicago, quando o Espírito Santo veio sobre ele. E ele foi para casa, embriagado pelo poder, quase não acha o rumo de casa. E quando ele chegou, entrou no quarto, ficou rolando no chão, e ele ficou a entalar debaixo da cama, porque ele era meio gordinho. Mas ele pediu a Deus para tirar a mão dele sobre ele, porque ele achava que estava morrendo. Ele disse: Senhor, tira um pouquinho a tua mão sobre mim, porque o Senhor vai me esmagar, é muito poder, aleluia. Ei, meu irmão, está preparado para uma dimensão dessa? Para receber uma plenitude de um peso, aleluia, na sua vida, para você sair desse marasmo espiritual. Oh glória, eu sinto a presença de Deus nesse lugar, aleluia. Quem tem glória, dá glória. Cadê a mão que você trouxe para adorar? Cadê o glória que você trouxe para glorificar? Seja cheio de Deus.
culto como este, em uma das localidades da Inglaterra. O culto estava rolando normal, alguém estava pregando, e aquela congregação estava aspirando receber mais do Espírito Santo. E de repente um jovem se levantou no meio do povo e disse: Deus, tu prometestes. Quando ele diz isso, o poder de Deus cai sobre a igreja. Ele diz: Deus, tu prometestes, cumpre a tua promessa. E veio um avivamento naquela localidade. Ei, meu irmão, eu não estou falando de um mero emocionalismo, eu estou falando de um poder visível, palpável do Espírito Santo. Quem dera ele acerte hoje o rumo da sua casa, o rumo desta igreja, e você saia daqui cheio, até transbordar de poder do alto, revestidos do poder do Espírito Santo. Quinto resultado, para mim finalizar e a gente orar. O resultado do Pentecostes vem sobre uma vida de oração fervorosa. Atos 1,14. Todos perseveravam unânimes em oração. Charles Spurgeon, a pregar sobre Atos 1,14, ele disse: como esperar o Pentecostes se ainda não fomos despertados a orar? Primeiro vem a igreja unânime perseverando em oração, só depois vem o Pentecostes. Quando você observa a história da igreja de Seul, na Coreia do Sul, que tinha o seu pastor, até então, ainda vivo, pastor David Yong-Shu. Ele passava 70% do seu tempo orando e 30% trabalhando em prol da igreja e elaborando sermões para domingo. E lá se tinha horários e horários de orações. E um pregador lá não ora menos que 1 hora por dia. Um pastor de igreja, se ele não orar 2 horas por dia, ele está desqualificado para ser pastor. Líder de algum departamento, se não orar 1 hora por dia, não perde o posto. Se tem algum obreiro que não, se faltar 3 orações ou 3 cultos de orações e não der satisfação, pode esquecer, está desqualificado. Quando é às 6 da manhã, às 5 da manhã, o dia e a cidade já está movimentada na Coreia do Sul, porque todo mundo se acorda e vão para as igrejas. Quando o pastor Hernandes Dias Lopes, que é um presbiteriano, esteve lá, ele ficou embasbacado com o que ele viu, porque pela madrugada os carros, as igrejas, os estacionamentos já estavam cheios, já estavam lotados. Quando ele entrou na igreja, a igreja esbarrotando de gente, o coral todos com aqueles gorros que chamam, não sei, todo uniformizado, pronto para louvar o Senhor. E a igreja numa atmosfera de adoração, a coisa mais linda do mundo. E ele olhou e disse: qual é o segredo disso? É porque no mundo inteiro uma pessoa respondeu: oh, eu sinto a presença de Deus. É porque no mundo inteiro as pessoas madrugam cedo para ir atrás de dinheiro, para estudar, para ter sucesso na vida. E nós cremos que Deus merece muito mais do que isso. Esta é a nossa primazia. Nós damos as primeiras horas do dia para Deus. É por isso que você vê o sucesso dessa igreja, porque ela ora, porque ela busca. Ei, meu irmão, que você pegue esta noite o hábito de orar, o hábito de buscar a Deus. Muitas vezes queremos a bênção de Deus,
nós queremos que Deus abra os céus, mas não queremos fazer nada, não queremos renunciar a nada, ainda estamos atolados na nossa vida material, tudo que é do mundo está arrastando os crentes estão xoxos, estão murchos, estão frios, estão apáticos, estão desinteressados, não tem mais fome de Deus, sabe por quê? Porque não ora, porque não busca, mas essa noite o Espírito vai dizer a você, está falando, você vai se despertar, vai orar, vai buscar. Se tiver oração, tem poder. Se não tiver oração, não tem poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Desperta a igreja para orar pela nação. Desperta a igreja para orar pela cidade, pelo estado, pela geração. Ei, você vai ver. Ei, levanta a mão. Receba algo do céu aí. Receba a virtude do Espírito Santo. Ele está aqui essa noite. A unção de Deus vai inundar essa igreja. Só quem está sentindo adora. Só quem está sentindo adora. Uma cantábia. Crente que ora não tem tempo para reparar na vida alheia. Crente que ora não tem tempo para fofocar. Crente que ora, não tem tempo para pecar. Ele quer Deus, ele quer Deus, ele quer mais de Deus, ele quer mais da palavra, ele quer mais do Espírito Santo. Oh, receba a glória de Deus aí. Receba a glória de Deus, você que está assistindo aí pelo Instagram. Receba a glória de Deus onde você estiver, no leito do hospital, em casa, na cozinha, na sala. Receba o impacto dele agora. Que é isso aí, pastor? É o resultado do Pentecostes. É o resultado do Pentecostes. Aleluia. Deus marcou essa noite para fazer uma obra grande nesse lugar. Apaga a luz, apaga a luz. E a igreja continue em adoração. Continue em adoração. Olha aí Satanás correndo, ó. Olha aí a obra sendo desfeita, ó. Olha aí o algo da véia sendo quebrado, ó.